continuidade à nossa aula, aula 4, terminando aqui um resumo da apostila. Vamos lá? Vamos falar sobre vigilância epidemiológica. Vamos ao conceito de vigilância epidemiológica. Segundo a Lei 8080/90, é uma lei que fala muito a respeito da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, da competência da União, do Estado e do município. Ela relata tudo sobre alguns artigos e quais as competências. Segundo a lei, o conceito de vigilância epidemiológica é conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravo. Resumindo, a vigilância epidemiológica, ela vai controlar as doenças e agravos que está ocasionando dentro de uma população, tá bom? Já a vigilância sanitária, ela vai vigiar o risco de alguns produtos e insumos. E epidemiologia vigia os riscos das doenças ou agravos, tá bom? Isso cai muito em concurso. O propósito e função. O propósito da vigilância epidemiológica é planejar, organizar e fazer uma operação no serviço da saúde, como também para normatizar algumas atividades técnicas correlatadas, viu? Ela vai planejar, organizar, operar, normatizar. Certo? Deram para entender? E qual a função? A função dela, se teve algum surto em algum lugar, ela vai coletar os dados, depois vai processar esses dados que foram coletados, vai analisar, vai recomendar medidas de controles, depois irá fazer alguma promoção das ações para ter aquele controle, vai avaliar, depois vai avaliar a eficácia e efetividade que foram colocadas naquela ação, naquelas medidas que foram estabelecidos e adotados. Depois vai divulgar informações pertinentes, tá bom? Essa é a função da vigilância epidemiológica. A coleta de dados e informações. O cumprimento das funções de vigilância epidemiológica depende da disponibilidade de informações que sirvam para subsidiar o desencadeamento de ações. Digamos assim, teve a informação e essa informação vai ter que ter o quê? A ação, tá bom? E o tipo de dados que foram coletados nessas informações. Qual é o local? Como é que é o socioeconômico dessa região? Como é o setor demográficos
a geografia desse local? Está havendo muitos doentes, que os dados de morbidade são números de pessoas doentes. Está tendo muitas pessoas doentes naquele local? Depois, dados de mortalidade. Está tendo informações de óbito naquele local? E notificação de surtos e de epidemias naquele local. Se coletou todas essas informações, a vigilância epidemiológica ela vai agir com algumas medidas e ações, tá bom? Fonte de dados. A fonte de dados vem a notificação. Notifiquei a vigilância epidemiológica. É a comunicação, a notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde. Então, eu notifiquei uma doença que está agravando a saúde da população. Pronto, notifiquei, vai adotar algumas medidas de intervenção. Aspecto que deve ser considerado na notificação: notificar a simples suspeita da doença. Notifiquei uma simples suspeita da doença. Vamos colocar aqui uma notificação da Covid-19, né, que nós estamos vivenciando. Notifiquei essa suspeita que tem alguma pessoa que está suspeito da Covid. Olha só o que ele diz: não se deve guardar confirmação. Vamos lá de novo. Não se deve aguardar a confirmação do caso para se efetuar a notificação. Eu tenho que notificar mesmo suspeito, tá bom? O que pode significar a perda da oportunidade de adoção das medidas de prevenção e controle indicado. Se é simplesmente uma suspeita, eu tenho que notificar para fazer logo algumas medidas de prevenção, de profilaxia, tá bom? A notificação tem que ser sigilosa, tá bom? Quem trabalha na vigilância epidemiológica tem que ter algumas normazinhas de ética. A notificação tem que ser sigilosa, só podendo ser divulgada fora do âmbito médico-sanitário, no caso de risco para a comunidade, respeitando-se, olha só, respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos, tá bom? Até o envio daquele instrumento de coleta, de notificação, deve ser feito mesmo na ausência de casos, configurando-se o que se denomina notificação negativa, que funciona como indicador de eficiência do sistema de informação. Esse sistema de informação vai ser através de laboratório, base de dados do Sistema Nacional de Informação, investigação epidemiológica de campo, imprensa e a população, tá bom? Essas vão ser as informações que vai ser, digamos assim, se vai ter a notificação para aquele caso. O laboratório vai confirmar, né, se está com aquela doença ou não. Depois eu tenho que dar os dados lá para o Sistema Nacional de Informação, tá bom? E essa é a fonte de dados que nós devemos coletar na vigilância epidemiológica. Investigação epidemiológica. A investigação, vou investigar, tá bom? Vou investigar aquela suspeita, vou investigar aquele local. É um trabalho de campo, vai investigar. Vamos lá, o agente de endemia, né? Ele vai investigar cada bairro, cada casa, né? Para
para ver se não tem alguma larva de dengue desse tipo, como é que está, a higienização daquele local, né? Assim, pois é. A investigação epidemiológica é desta forma, tá bom? Na vigilância epidemiológica tem alguns termos, existem alguns tipos de termos. E quero enfatizar aqui que cai muito em concurso esses termos da vigilância epidemiológica. E às vezes confunde um pouco a nossa cabeça, tá bom? Mas vamos aprender um pouquinho. Epidemia. Epidemia, vou colocar na minha cabeça que epidemia é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo. Elevou o número de casos, mas só foi em um determinado lugar e um período de quê? De tempo. Já a endemia é a presença contínua. Digamos, se eu tiver uma água parada na minha casa e não desprezar essa água, com certeza vai ter algum criatório de larvas, né? A dengue é uma doença contínua, né? Que pode aparecer. Então, endemia é a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso. Hospedeiro. Hospedeiro, digamos assim, um exemplo, inclui o homem que é capaz de ser o quê? Infectado por algum tipo de agente específico. Hospedeiro definitivo é o que apresenta o parasita em fase de maturidade. Hospedeiro intermediário é o que apresenta o parasita em fase larvária ou assexuada. Incidência. Incidência é o número de casos novos. Incidência é o quê? Número de casos novos de uma doença ocorrida em uma população mínima, particular, durante um período específico. Uma nova doença que a vigilância epidemiológica não está sabendo ocasionou naquele local, tá bom? Pandemia, nós estamos vivenciando, né? Pandemia é uma epidemia de uma doença que afeta pessoas em muitos países e continentes. Essa Covid-19 atingiu na China, depois foi para a Itália, depois foi, eu sei que ocasionou o quê? Vários países e continente. Isso é uma pandemia. Gente, caiu em um concurso que eu fiz a respeito desse termo e caiu, foi a pandemia. Vamos dar continuidade. Período de incubação é o intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro suscetível a um agente infeccioso, né? Ele vai estar lá no hospedeiro, mas vai ter um intervalo para ter alguns sinais e sintomas clínicos. O período de transmissibilidade é um intervalo de tempo durante o qual uma pessoa ou animal infectado elimina o agente epidemiológico. Nós estamos vivenciando isso, não é verdade? Que diz que o período de transmissão, sempre eles colocam, dão uma estatística, né? Vai ser em julho, o período de contaminação, eles fazem um cálculo. Prevalência, número de casos clínico ou de portadores existente em um determinado momento. Profilaxia, a gente já estudou, né? É o conjunto de quê? De medidas que tem por finalidade prevenir ou atenuar alguma doença. Quimioprofilaxia vai ser um medicamento, uma droga, incluindo antibiótico, para prevenir infecção. Ou a
progressão de uma infecção com manifestações de quê? De alguma doença. Surto é um tipo de epidemia, mas ela vai restringir só em algum lugar. Vamos dar um exemplo? Algumas creches, alguns quartéis, alguma escola. Esse termo se chama surto, que foi ocasionada essa epidemia só em algum lugar. Suscetível, qualquer pessoa ou animal que supostamente não possui resistência suficiente contra um determinado agente patogênico. Taxa de morbidade. A taxa de morbidade, como eu havia falado, são medidas de frequência de doença em uma população. A vigilância epidemiológica vai coletar se está havendo essa morbidade, se está havendo medidas frequentes daquela doença. E a gente está vivenciando, vou repetir, que é um bom exemplo, é o que nós estamos passando hoje, né? Nós estamos tendo um número de taxa de morbidade muito grande, porque muitas pessoas estão doentes por essa doença, né? E taxa de mortalidade também, que está havendo, sim, medidas frequentes de óbitos em uma determinada população. Tá bom, queridos? Deram para entender o que é vigilância epidemiológica, os termos que a vigilância tem, tá bom? Vocês podem estudar direitinho essa apostila, que ela é muito importante, cai muito em concurso alguns requisitos sobre vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, até profilaxia também cai, e higienização também, tá bom? Pois um cheiro a todos, se cuidem, tá bom? E até mais.